vascaíno vai ter julgamento? O jogo pode ser anulado? O caso pode parar na FIFA? Justiça comum no caso? Olha, a gente vai explicar muito aqui para vocês, muitas situações saindo aí de bastidores com relação à situação desse julgamento. Então a gente vai dar uma atualizada e expor a nossa opinião sobre o que aconteceu ontem com relação ao adiamento do julgamento entre o jogo do Vasco da Gama com o Sport Clube Recife. A gente também vai falar aqui da preparação do Vasco para o jogo lá contra o Ituano. Até porque a gente não pode se esquecer disso. Eu peço a você que é inscrito aqui no nosso canal para deixar o seu joinha, para impulsionar esse vídeo para uma quantidade maior de vascaínos. E você que não é inscrito, por favor, nos dê um voto de confiança, certo? Para que a gente possa ter voz ativa aí no Clube de Regatas Vasco da Gama. Gente, dê uma olhada aí nas notificações também. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Ituano, porque o Vasco, independentemente do julgamento, tem que fazer a sua parte aí no domingo. E é o seguinte, todos os ingressos foram vendidos, o Jorginho tem treinado muito aí as finalizações, o posicionamento defensivo dos zagueiros ali do Vasco. Graças a Deus, houve uma melhora aí substancial com relação aí à parte física do Andrei, do Yuri Lari, do Palácios. Então a gente só deve ter aí o Edmar como desfalque para essa partida. E é importante que o nosso treinador, o Jorginho, faça o feijão com arroz. É um jogo muito complicado, difícil. Nos últimos 10 jogos, lá no Novilly Júnior, o Ituano tem 8 vitórias e 2 empates, só sofreu 2 derrotas nessa edição do Campeonato Brasileiro da Série B. E olha, jogo complicadíssimo aí para o Vasco da Gama. O Vasco que fora de casa, em 18 jogos, só tem 17 pontos. Bom, sobre a situação aí do julgamento. Eu ouvi muita baboseira entre ontem e hoje. Uma postura de vitimismo sendo adotada aí pela diretoria do Vasco e por alguns canais aí no YouTube. Tem gente dizendo aí que o presidente da CBF, né, ele, por ter sido aí presidente da Federação Baiana, está beneficiando o Bahia. Que o Juninho Pernambucano, que é coordenador da CBF, coordenador de seleções aí, que é o dono do Ituano, está puxando para o lado do Ituano. Que o presidente do esporte é inadequado. Que a Globo prejudicou o Vasco. As pessoas só não falam do posicionamento do Vasco. Cada um, gente, representa e puxa a sardinha para o seu lado. Qual foi a postura do Vasco da Gama? Qual foi a postura do Jorge Salgado e qual foi a postura aí do Josh Wand? Foi de monitorar. E o Vasco ontem conseguiu virar réu nessa ação. A gente tem que parar de vitimismo e cobrar desse pessoal aí que represente o Vasco. O presidente do esporte está fazendo o papel dele. O Juninho Pernambucano está puxando para o lado dele. O presidente da CBF também. A gente acha aqui que essas pessoas vão defender o Vasco? Claro que não, pessoal. Não vão. É um jurídico fraco que 11 horas da manhã ainda não ingressou
com recurso. Então a gente não tem que culpar ninguém, não. A gente tem que culpar esse jurídico do Vasco, 11 horas da manhã, ainda não interpôs o recurso. Eu pergunto para você, torcedor do Vasco, vocês acham que vai ter aí julgamento depois que esse campeonato terminar? Não vai ter. Desculpa, não vai ter. Vai acabar em pizza. Ano passado a gente teve um caso parecido com esse, que foi o jogo do Vasco com o Atlético com o Brasil de Pelotas. Jogo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O Vasco foi prejudicado pelo VAR, não conseguiram traçar a linha do VAR, anularam um gol do Vasco, arquivaram o processo depois do campeonato. Uma coisa é você pleitear esses 3 pontos com campeonato em andamento. Campeonato aí terminado, vai se fazer o quê? Rigorosamente nada. E ontem, a torcida do Vasco é fantástica. Porque a torcida do Vasco, um monte de torcedor, já está aí tratando da possibilidade de levar esse caso para a justiça comum, para a justiça civil, para tirar da justiça desportiva e colocar aí na parte civil. Torcedores do Vasco já estão aí pensando em entrar com uma representação na FIFA, como aquele torcedor lá da Bahia fez, naquele caso lá do Internacional. Vai dar em alguma coisa? Eu creio que não. Mas o torcedor do Vasco, ele pelo menos está se mexendo para pedir a anulação do jogo, para poder colocar na justiça comum, para levar a FIFA. E 11 horas da manhã, a gente ainda não tem, por parte desse pessoal aí do Vasco, um recurso interposto. Uma vergonha. É uma vergonha o Vasco ter virado réu nessa ação. E pior, meus amigos, mais vergonha ainda, o problema não é o Raniel, o problema é o Vasco ter se colocado nessa situação de ter montado um time tão merda quanto do ano passado, e o Vasco, que é um gigante do Brasil, um dos maiores clubes do mundo, chegar nessas condições aí na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, gente, é uma vergonha o Vasco ter se colocado nessa condição. Vasco SAF, esse Salgado ter se colocado nessa condição. O torcedor do Vasco, ele vai tentar até a última instância levar essa situação para a FIFA, ir para a justiça comum, porque eles não fazem rigorosamente nada. Nada. E, galera, se a gente não for para o Novilly Júnior, nesse jogo aí de domingo, com o objetivo de vencer, porque se houver julgamento, coisa que eu acho que não vai ter mais, mas se houver julgamento aí, ainda está arriscado eles tirarem um pontinho do Vasco, para o Vasco ficar aí na Série B. A postura que o Vasco adotou, a gente não tem que botar culpa em ninguém, tem que botar culpa no seu Josh Wandy, que não gravou um vídeo sequer, para dar uma satisfação para o torcedor do Vasco, por esse Salgado. Existe lá o Zé Bulhões, advogado do clube associativo, e a Gisele Cabreira aí, advogada aí da SAF, aí, o que fizeram? Nada. Então, gente, para, reflita, pensa nisso. Mais uma vez, o torcedor do Vasco vai comprar a causa, vai para a justiça comum, vai tentar alguma coisa na FIFA. Mas esses caras aí, ó, o Vasco não merece ser representado por esses caras aí. Infelizmente. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.